Eu estou muito feliz de poder compartilhar com você a preciosíssima Palavra de Deus para tratar de um assunto extremamente importante, que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versos 22 a 26. Vamos ouvir a leitura deste texto. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: Ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. O apóstolo Paulo, o grande bandeirante do cristianismo, o paladino da fé, o desbravador do reino de Deus, o maior plantador de igrejas da história do cristianismo, está realizando a sua segunda viagem missionária. Ele já tinha passado por Filipos, e tinha sido preso e açoitado, mas deixou para trás uma igreja. Foi para a capital da Macedônia, a cidade de Tessalônica, e ali deixou uma igreja modelo, mas foi escorraçada a cidade. Dali ele foi para Bereia, e encontrou irmãos sedentos da palavra e fiéis à palavra, deixou uma igreja modelo, mas também foi perseguido e teve que sair da cidade. E aí ele chega em Atenas, a capital intelectual do mundo, a grande metrópole da filosofia, a terra dos grandes luminares do saber humano, a terra de Péricles, de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, dos homens que encheram bibliotecas com a sua erudição. E Paulo chega então ali, naquela cidade aspergida pela sabedoria humana. E diz o texto bíblico, em Atos 17, versículo 16, que Paulo, ao andar pela cidade, seu espírito se revoltou por causa da idolatria dominante na cidade. Atenas era uma cidade debaixo da ditadura dos deuses, dos ídolos. Era uma cidade governada pela idolatria. Plínio chegou a dizer que nos dias que Paulo esteve em Atenas, havia mais de 30 mil estátuas dedicadas aos deuses em Atenas. Xenofonte chegou a dizer que era mais fácil encontrar um deus em Atenas do que um homem. Suetônio disse que para cada pórtico havia um altar dedicado a uma divindade. Isso levou Diógenes a satirizar com os gregos. Ele saiu em pleno meio-dia, sol a pino, com a lanterna acesa nas mãos, procurando atentamente alguma coisa. Quando o interpelaram e perguntaram: o que você procura, Diógenes? Ele respondeu: eu procuro um homem, porque nessa terra só tem deuses. Paulo está com seu espírito revoltado por causa dessa idolatria. Mas ele fez alguma coisa. Ele foi para a sinagoga para dissertar e arrazoar com aqueles judeus e prosélitos, mostrando que Jesus é o Messias prometido, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Ele foi também para a praça, para a ágora dos gregos, o local onde os filósofos expunham a sua cosmovisão, o local onde os pensadores colocavam a sua filosofia e angariavam os seus adeptos. E lá diz a Bíblia que os filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Mas quem eram esses filósofos? Os epicureus
Eram aqueles que não acreditavam no amanhã, na eternidade, no céu, no inferno, no juízo final. Eles acreditavam que a vida é apenas o breve percurso do berço à sepultura. Eles tinham um lema de vida: é aproveitar a vida, é curtir a vida, é beber todas as taças dos prazeres. E o lema deles era: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E Paulo os refuta dizendo: não, tem um juízo final sim. Tem sim prestação de contas. O juízo final já está estabelecido. O juiz já está escalado. E o critério do julgamento já está também estabelecido, é com justiça. E todos terão que comparecer perante o tribunal de Cristo. Os filósofos estoicos também contendiam com Paulo. E quem eram eles? No que acreditavam? Os estoicos eram panteístas e fatalistas. Eles acreditavam que o homem está debaixo de um destino cego e implacável, que ele não pode mudar os rumos da sua vida. Hoje eles abraçariam a filosofia de Gabriela, cravo e canela: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. E Paulo diz: não, esse conceito está errado. Há possibilidade de mudança. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora determina que todos os homens se arrependam. Há possibilidade de mudar. O bêbado pode tornar-se uma pessoa sóbria. O ladrão pode se tornar uma pessoa trabalhadora. O corrupto pode se tornar uma pessoa honesta. O assassino pode se tornar uma pessoa que ama o próximo. Aquele que vive prisioneiro da idolatria pode adorar o Deus vivo e verdadeiro. Então, diz a Bíblia que pegaram Paulo, levaram-no para o Areópago, o tribunal dos gregos, para Paulo dar explicações, porque, notem isso, na cidade mais culta do mundo, o pregador era um tagarela, o evangelho era coisa estranha, e o verdadeiro Deus era o Deus desconhecido. Quando levam Paulo para o Areópago, então Paulo faz um discurso brilhante acerca do Deus verdadeiro, que os atenienses não conheciam. Nem sempre a elevada cultura e conhecimento humano traduz em verdadeiro conhecimento de Deus. Então Paulo diz assim: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois se Deus que vocês adoram sem conhecer é precisamente o Deus que eu anuncio. E que Deus é esse? Em primeiro lugar, é o Deus Criador. Versículo 24 diz que Ele é o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Paulo não tem nenhum problema intelectual para pregar na capital intelectual do mundo acerca do criacionismo. Como um jovem universitário não precisa abandonar o seu cérebro para defender em sala de aula, numa cultura ateísta e evolucionista, que Deus criou o mundo e tudo o que nele existe. Paulo está refutando aqui a ideia grega de que a matéria é eterna. Eterno só Deus o é. Paulo está refutando aqui a ideia de que o mundo surgiu espontaneamente. Não, o mundo foi chamado à existência pelo Deus Todo-Poderoso. Paulo está refutando aqui a ideia de que o mundo surgiu mediante uma mega explosão cósmica casual. Não, o caos não produz o cosmos, a desordem não produz a ordem. Este vasto universo, com leis tão precisas, com movimentos tão harmônicos, não é fruto do acaso, mas da obra criadora do Deus Todo-Poderoso. Paulo está refutando aqui a teoria da evolução. O mundo não surgiu mediante a evolução de milhões e milhões de anos. O mundo foi criado e criado por Deus. Essa é a primeira verdade que Paulo proclama, que de um só homem, Deus povoou toda a terra, toda a raça humana. Paulo está dizendo que Adão e Eva não são um mito, mas seres históricos, personalidades reais, de onde procedeu toda a raça humana. O Deus que os atenienses não conheciam é o Deus da providência. Nele vivemos, nos movemos, existimos, Ele que nos dá a vida, a respiração e tudo mais. O Deus que os atenienses não conheciam é o Deus Salvador. Paulo anunciou Jesus e a ressurreição, o Deus feito carne, aquele que veio, que encarnou, que ensinou,
que morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou dentre os mortos, que está à destra de Deus e vai voltar. O Deus que salva. O único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Paulo diz que esse Deus que os atenienses não conheciam é o Deus que não pode ser conformado a uma imagem, nem de pedra, nem de prata, nem de ouro. Ele não precisa ser servido, é Ele que é a todos da vida. Ele não pode ser conformado num templo, porque nem os céus dos céus pode contê-lo. Portanto, aqueles que o adoram, já que Deus é Espírito, devem adorá-lo em espírito e em verdade. Mas, finalmente, o Deus que os atenienses não conheciam é o Deus que dá ao homem a oportunidade de uma nova vida, requerendo que todos se arrependam. E estabelecendo que é necessário arrepender-se, porque todos terão que comparecer perante o tribunal de Deus para prestar contas da sua vida ao reto juiz, que julgará com justiça. O juízo está à frente, o tribunal de Deus está à frente, e todos teremos que comparecer para dar contas da nossa vida, num julgamento justo, cujo juiz não pode ser subornado. Quando Paulo termina esse sermão lá em Atenas, o seu auditório se divide em 3 grupos. O primeiro disse assim, ao ouvir sobre a ressurreição, escarneceram de Paulo. Os gregos não acreditavam em ressurreição por causa da sua filosofia do dualismo grego. Outros disseram, olha Paulo, sobre este assunto te ouviremos noutra ocasião. Adiaram o inadiável, porque você não administra o amanhã. E nem você nem eu sabemos se estaremos vivos amanhã. Mas graças a Deus, porque o versículo 34 diz que alguns creram e se agregaram a Paulo. E a Bíblia diz que quem crê em Jesus tem a vida eterna. Quem crê em Jesus tem a sua salvação assegurada. Se você crê em Jesus, Ele mesmo oferece a você este presente que nenhum dinheiro do mundo pode comprar, a sua salvação. E então, Paulo finca uma bandeira do cristianismo no topo da cidade mais idólatra do mundo, ao mesmo tempo mais culta do mundo, anunciando ali Jesus e a ressurreição, proclamando diante de tantos deuses o único Deus vivo e verdadeiro. Eu quero orar com você, porque hoje também você pode conhecer este Deus como Deus da sua vida, por meio de Jesus, o seu Filho, e receber nele e dele a vida eterna. Pai, eu quero apresentar a Ti as pessoas que estão nos assistindo e te pedir que Tu apliques esta palavra ao coração de cada um deles, para que creiam em Jesus e recebam dele o presente da vida eterna. Oramos em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um Verdade e Vida e eu quero aproveitar para agradecer os nossos parceiros em missão, aqueles que têm sustentado esse programa para que ele possa estar todas as semanas abençoando tantas famílias. Se você quer saber como ser um parceiro em missão, entre em contato conosco. O telefone está aparecendo aí na tela, código de área é o 11 9 47 18 94 50. Você diz que você quer ser um parceiro em missão, a gente vai mandar de presente para você um devocionário como esse, Gotas de Esperança para a Alma, te direcionando também em como fazê-lo. Nós vamos encerrando o nosso programa. Semana que vem estaremos de volta no mesmo horário e no mesmo canal.